Oi, pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, é um tópico que está dentro da hidrostática. Lembrando que a hidrostática é a área da física que estuda os fluidos, de uma maneira geral, em equilíbrio, e particularmente os líquidos. E existe um princípio chamado princípio de Pascal, que vai ser a base de várias máquinas, inclusive que nós temos hoje no dia a dia, e vários aparatos, em que, depois de várias experiências, Pascal verificou que quando você tinha acréscimos de pressão, né, exercidos num ponto, num líquido, por exemplo, essa pressão era distribuída, era transmitida integralmente a todos os outros pontos do líquido e às paredes do recipiente. Então, enunciamos dessa forma, né? De uma maneira geral, o princípio diz isso. A pressão exercida em um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitida a todos os outros pontos do líquido e às paredes do recipiente. Aqui está um desenho para mostrar, aqui está sendo exercida uma pressão através de uma força nesse ponto do líquido e todos os outros pontos do líquido e as paredes percebem integralmente esse acréscimo de pressão exercido ali inicialmente. No dia a dia, temos várias aplicações do princípio de Pascal. Imediatamente a gente verifica nos automóveis. Não sei se você já parou para pensar que o automóvel é uma máquina que tem uma massa muito grande, em torno de 1 tonelada, 800 quilogramas, dependendo do automóvel. E nós exercemos, na realidade, uma força, né, muito pequena para parar esse carro, né? E por que isso? Porque se usa no mecanismo dos freios a disco o princípio de Pascal. Então, o que é feito? É exercida uma pressão num ponto, né, que é o pedal de freio, e essa pressão, através da força, é exercida, transmitida integralmente, né, a todos os outros pontos do duto. Lembrando que, basicamente, o sistema de freio é um duto, né, que tem que se chama fluido de freio, que é um líquido, né, que é colocado ali dentro. Quando você pressiona o pedal, você exerce uma pressão nesse líquido e esse líquido pega nas rodas do carro, nas pastilhas de freio, né? Então, você com uma pequena pressão consegue acionar as pastilhas. Essa pressão, como ela é transmitida integralmente a todos os outros pontos, é como se fosse um multiplicador de força e você consegue, com uma força pequena, parar um automóvel, que é um carro que tem uma massa muito grande. Uma outra aplicação são os elevadores hidráulicos que a gente encontra nos postos de combustível, né? Aqueles elevadores que elevam os carros para verificar se tem algum problema na parte de baixo, quando você vai trocar o óleo, né, dos carros. E as prensas hidráulicas, que normalmente são aparatos, hoje em dia, usados até nos caminhões de lixo, né? Quando vão prensar fardos, né? Hoje, com coleta seletiva, se usa muito esses prensadores, né? Para prensar vários materiais para formar pacotes, né, de lixo. Então, o princípio de Pascal é usado bastante no nosso dia a dia. Então, eu vou pegar como exemplo a prensa hidráulica, que é a base, né, o aparato básico de todos os outros exemplos que eu dei, tá? Se você olhar com detalhe, a prensa hidráulica básica é um tubo em U, em que de um lado você tem um êmbolo que tem uma área menor do que a do êmbolo do outro lado. Esses êmbolos são móveis. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo exercida uma força 1 sobre a área 1. E lembrando que pressão, por definição, é força sobre a área. Então, aqui está sendo exercida uma pressão 1. Essa pressão, pelo princípio de Pascal, está sendo transmitida integralmente a todos os outros pontos do aparato. Então, essa pressão vai aparecer em todos os outros pontos desse êmbolo 2, fazendo com que a força do outro lado seja bem maior do que a força aplicada. É só nós olharmos aqui para a relação. Como pressão é força sobre a área, então quem é P1? F1 sobre A1. Quem é P2? F2 sobre A2. Como propositalmente nós colocamos uma área 2 maior do que a área 1, e essa relação vai dizer para mim, então, qual é a relação de forças. Você vai conseguir, então, com uma pequena força aplicada, o exemplo que eu dei dos freios de automóvel, você consegue, então, fazer aparecer do outro lado uma força muito maior. E esse aparato, inclusive, é conhecido como um multiplicador de forças. Usando também, com relação ao volume deslocado, a relação que nós temos é que, quando você pressiona esse êmbolo, o líquido que estava desse lado de cá, do lado esquerdo, vai passar para o lado direito.
Como a área é maior, né, o volume também vai ser igual, compensando pela altura, né? Esse êmbolo ele desloca uma altura H1, ele tem a área menor. O outro êmbolo, como tem a área maior, ele desloca uma altura menor. Lembrando que volume do cilindro, né, é a área da base vezes a altura, e o volume deslocado é igual, né? Então, o que nós temos? Que o volume 1 é igual ao volume 2. Daí, se você abrir, você chega numa expressão final em que quem é o volume 1? A1H1, e o volume 2 é A2H2, mostrando que a área e a altura são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a altura deslocada, sendo que o volume é o mesmo. Bom, vamos dar uma dica muito importante. Em alguns exercícios de prensa, lembrando que os êmbolos são cilíndricos, então a área da base e a área da circunferência, se cobra a partir dos raios, uma relação entre os raios dos êmbolos. Então, eu coloquei aqui, o êmbolo 1, ele tem o raio 1, e o êmbolo 2, o raio 2. Usando o princípio de Pascal, P1 igual a P2, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, só que como aqui é a área da circunferência, lembrando que a área da circunferência é πr ao quadrado. No lugar do A1, então, eu botei πr1 ao quadrado, no lugar de A2, eu botei πr2 ao quadrado. Cortando o π, verificamos então que F1 sobre R1 ao quadrado igual a F2 sobre R2 ao quadrado. E chegamos nessa relação. A relação entre as forças é diretamente proporcional à relação do quadrado dos raios. Para juntar tudo o que a gente falou nessa aula numa expressão única, eu coloquei então aqui para finalizar todas as relações que normalmente são cobradas no caso de prensas hidráulicas. Então, F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2, que é igual a R1 sobre R2 ao quadrado, que é igual a H2 sobre H1. Bons estudos!